Na sexta-feira também a CVC reportou um prejuízo de 87 milhões. E para hoje, como eu já adiantei, uma temporada intensa com TIM, Itaú, AS Brasil, Gerdau, JSL, Pague Menos e Engie Brasil divulgando o resultado. Ao longo da semana, protagonista é Petrobras, mas também temos Eletrobras, Arezzo, Ultrapar, próprio BTG Pactual também, Banco do Brasil e outras companhias. A Eletrobras decidiu não seguir com a oferta pública secundária para a venda da sua fatia na CETEP. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BNC News, para trazer para vocês os nomes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecendo. Conversamos aqui com gestores de fundos, administradores, corretoras, gestores e, naturalmente, empreendedores, né? Pessoas que movimentam esse mercado pela outra ponta. E hoje nós vamos falar aqui com o André Ribeiro, cofundador da Diaspora.Black, sobre o negócio, sobre o business que eles estão envolvidos e um pouquinho sobre a história da companhia do Marketplace também. André, é um prazer recebê-lo aqui, um prazer tê-lo conosco, você com dinheiro. É um prazer todo meu, obrigado pelo convite. É uma oportunidade única de falar um pouco sobre a Diaspora.Black. Obrigado. Maravilha, então vamos começar do começo. Vamos aproveitar aí, conta um pouquinho para quem está chegando agora, qual a ideia, né, da Diaspora.Black que vocês fazem hoje e como começou essa história? Bom, a Diaspora.Black começou como uma inquietação de levar um pouco de diversidade para o turismo. A gente via que várias plataformas digitais, elas tinham alguma dificuldade para as pessoas negras poderem acessar esse serviço. E aí, a partir dessa dificuldade que nós sócios, nós fundadores, vivemos e outras pessoas que vinham relatar, nossa, estou com dificuldade, quero acessar esse mundo digital, essa facilidade tecnológica, mas a gente via que tinha muitos problemas de acesso a essa oportunidade. Então, a gente resolveu tirar do papel uma via que possibilitava a pessoa não vivenciar essa barreira. É um cliente, é um consumidor, quer vivenciar uma experiência turística, quer ter o seu lazer respeitado e quer ter qualidade no serviço, e isso precisa estar disponível para todo mundo. E infelizmente a gente via que tinha uma dificuldade no mercado para atender ao público negro, principalmente, nessa qualidade do atendimento, nesse acesso. Então a Diaspora.Black surge daí, para resolver um problema e também para levar a diversidade para o turismo. E a gente sabe também que o Brasil é riquíssimo em experiências, em roteiros, que movem, inclusive, o nome do Brasil fora daqui, e pessoas vêm do mundo inteiro ou circulam o Brasil inteiro atrás de alguns roteiros, experiências, festas populares, e a maioria dessas festas tem a ver com a população negra. Então não faz sentido você ter tanta riqueza, ter tanta diversidade e um gap, né, de acesso a serviços de tecnologia e acesso ao turismo com mais qualidade. Então a Diaspora.Black surge um pouco nesse sentido, para romper essa barreira e, ao mesmo tempo, levar essa visibilidade de quem faz o turismo, de quem faz essa efervescência cultural do Brasil acontecer. Então, a gente começa com uma dor, mas leva também essa potência que o turismo pode ter no setor. Então, vocês têm esse pedaço da dor, né, do ponto de vista do viajante, mas vocês buscam trazer essa diversidade também para os roteiros, é isso? Exatamente. Hoje a gente tem uma vasta gama de roteiros, né, em diferentes cidades, não só em capitais, mas cidades satélites próximas e mais de interior também. E esses roteiros são riquíssimos em contar essa história do local e de potencializar personalidades e narrativas que você se transforma através dessas vivências. A gente tem exemplos do Rio de Janeiro, por exemplo, ou São Paulo, em que você tem regiões da cidade que antes eram desconhecidas. E a partir de conhecimento, né, de pesquisas, você vai reformulando como a cidade pode ser vista. Às vezes você passa 20, 30, 40, 50 anos numa cidade, como São Paulo, por exemplo, muita gente conhece o bairro da Liberdade, mas às vezes não conhece a origem desse bairro. Quem são essas pessoas que fizeram história por lá? E o próprio nome Liberdade tem a ver com a população negra. Você conhece muito pela população, pelas comunidades asiáticas que formaram essa efervescência cultural. Mas você tem outros chamarizes. As cidades como um todo no Brasil, essa possibilidade de roteiros, elas são riquíssimas, contam várias narrativas e várias histórias, e aí a gente ajuda a potencializar e visibilizar essas histórias na cidade. E como vocês colocam
a empresa como um marketplace, mas lá você não vai encontrar, por exemplo, só um espaço para passar a noite, né? Você sempre frisa a história dos roteiros, né? Conta um pouco para a gente como é que é esse conceito do roteiro. Se você traz outros serviços que não só a estadia, como é que funciona a concepção desses roteiros que formam a plataforma hoje? Para além da opção de estadia, você tem a opção de você conhecer um pouco aquela localidade, aquela região. E hoje, sobretudo depois do período pandêmico, as pessoas não querem ficar só naquela conectividade rasa com a localidade, elas querem ter profundidade. E aí, para você ter profundidade com o local, é necessário você imergir, né, na localidade e conhecer quais são as histórias, quais são as personalidades, que locais que, diferente dos pontos turísticos tradicionais, você pode visitar e ter ali um laço maior com essa comunidade, com esse local. Então, parte muito disso. A gente tem, obviamente, os roteiros tradicionais, mas a gente também tem a opção da pessoa se aprofundar na história daquele local, com histórias riquíssimas de personalidades que contam também, guias que contam essas histórias através desse resgate histórico. E aí vocês fazem essa ponte também com os guias, vocês vão construindo esses parceiros locais, não só em estadia, mas nesses serviços complementares. Exatamente. A gente tem a possibilidade do guia, né, do operador, do anunciante, cadastrar o que ele já tem na nossa plataforma, e a gente também tem alguns programas de fomento em que ajuda a construir quem ainda não tem o roteiro, não tem os instrumentos de colocar isso como um roteiro turístico, ajudá-los ou ajudá-las a colocar isso e possibilitar estar no nosso marketplace, oferecendo para quem quer visitar, quer conhecer um pouco mais da história local. E aí a gente tem também o trabalho que é mais de fomento, de estruturação, que é o de turismo de base comunitária. A gente sabe que tem várias comunidades que querem ter ali a sua história sendo vista, o seu legado sendo preservado, e às vezes não sabe como transformar isso em um produto. Então a gente ajuda muito a transformar esse roteiro, faz a roteirização, ajuda a dar metodologia, algum ferramental, para que essas comunidades se estruturem, façam daquilo um produto turístico e possam vender, possam receber turistas e, obviamente, ter um retorno financeiro relacionado a isso. E justamente quando você coloca essa dinâmica com os parceiros, o que é diferente, por exemplo, de deixar minha hospedagem, por exemplo, numa plataforma, digamos, genérica, e ter esse relacionamento com vocês na Diaspora.black? Você tem um processo de interlocução com o parceiro diferente? O que muda de... acho que pode jogar aqui o nome genérico. Eu vou lá e deixo meu espaço no Airbnb, por exemplo, ou ter essa ponte com vocês. O que vai trazer de diferença em experiência? Primeiro, o anfitrião, né, que disponibiliza seu espaço, sua casa, sua pousada, seu hostel, seu hotel, sua casa, dentro da Diaspora.black, já está mandando uma mensagem, um recado. Aqui eu recebo todo mundo sem preconceito. Esse é o diferencial da Diaspora.black. Quem anuncia lá já está dando esse recado para as pessoas, que aqui é uma plataforma, aqui é um espaço que você vai ser acolhido, vai ser bem recebido, e vai ter também a oportunidade de se conectar com histórias locais, com o próprio anfitrião, que pode ali ter a sua história de vida, a sua cultura, trocar ali informações, enfim, ter mais riqueza. Não é só você dar um aceite em formulário, é você ir além e você está dizendo para as pessoas uma outra mensagem. Venham, por favor, aqui todo mundo é bem-vindo. Então, você tem a própria construção da história, você tem um posicionamento bem definido. É um posicionamento, é um recado, é um posicionamento político, acaba sendo, né? Quando você vê que você tem um problema estrutural, mas que tem uma plataforma que consegue te auxiliar a você, nossa, não, eu não faço parte do problema, eu quero fazer parte da solução. Eu quero atender a todo mundo, quero receber todo mundo, quero ter essa troca cultural, conhecer a história do outro, respeitar a história do outro, a vivência, a experiência do outro, e isso que traz o diferencial da plataforma Diaspora.black. Você pode anunciar em outros lugares, mas você anunciando com a gente, você está dizendo esse recado. Você está transmitindo esse sinal como se fosse um selo. E vocês auditam de alguma forma como tem sido a experiência dos usuários nesses parceiros? Sim.
a maioria dos parceiros que a gente tem, sobretudo parceiros comerciais, a gente tem uma certificação. Então, estabelecimento comercial como hotel, pousada, hostel, a gente faz um treinamento em qualidade no atendimento, em que a gente tem uma metodologia própria que a gente desenvolveu para poder trazer o olhar para o time, né, não só transversal ao time todo, tanto na gestão quanto quem está ali no atendimento, de ter a profundidade do olhar de que todo mundo precisa ser respeitado. E você tem essa coisa de inclusão em relação ao público que você está recebendo, e isso inclui a população negra, como ela precisa ser bem atendida, precisa ter a sua qualidade no serviço atendida. E o que a gente vê é que tem muitas situações de racismo. Então, esse atendimento inclusivo ajuda a prevenir esse olhar enviesado e estrutural que muitos estabelecimentos, infelizmente, ainda praticam e têm. Então, a gente, quando tem essa formação, o estabelecimento recebe um selo de Diaspora.Black de qualidade em atendimento, ou melhor, de atendimento inclusivo. Ah, maravilha. E quando a gente conversando sobre o que é hoje, né? Inclusive antes de a gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando sobre o que é produto para vocês. Eu vou repetir minha pergunta no ar aqui. O que é produto para vocês? Então, o que vocês pensam como produto para dentro lá? Porque uma coisa, quando o cliente vai até a plataforma, ele está pensando em experiências. E o produto que o cliente enxerga são as experiências. Mas para vocês, construindo o marketplace, produto é outra coisa. O produto pode ser, claro, o próprio serviço, a experiência, sim. Eu, como sou da parte técnica, eu tento puxar para o meu lado, assim, construir o canal em que isso vai acontecer. Por isso que eu chamo de produto isso, ou marketplace em si. Então, é uma construção de base tecnológica, em que você, através desse serviço digital, disponibiliza o acesso entre clientes e anunciantes para fazer esse match. Mas é claro que o produto, todo o diferencial está ali no roteiro, quem faz a roteirização, quem oferece o serviço de qualidade que a gente disponibiliza, está ali também um produto, obviamente, produto turístico. Mas tem os dois lados, tem a parte do serviço roteiro em si, e o que permite o acesso a isso é o produto tecnologia marketplace. No limite, a própria certificação não deixa de ser um produto. Sim, com certeza, com certeza. É um produto recente nosso. Tem a certificação que é essa da qualidade no atendimento e tem a certificação que é um mais geral, que é diversidade, equidade e inclusão, principalmente pensando no pilar S das estratégias de ESG. Então a gente está recentemente voltando as baterias para esse produto, para todo segmento de empresa, não só de turismo. Então a diversidade a gente entende que é um diferencial para as empresas, inclusive os fundos, né? É uma tese de investimento que se você não tiver esse tipo de cuidado na hora de se posicionar, você pode não receber, de repente, fundos, né? E pode ser problemático para o seu funcionamento de negócio. Então, a gente trabalha com trazer a diversidade, equidade e inclusão para dentro das empresas, fortalecendo esse pilar S da estratégia ESG. E quando você... esse trabalho de certificação, como ele funciona... como funciona a operação dele? Uma dor que a gente costuma enxergar, inclusive... pessoalmente, eu tive um trabalho com uma fundação buscando métricas, né, inclusive para investimento em empresas, para dar o selo aos fundos, e a gente caía muitas vezes numa questão de busca de dados primários, e aí você vai puxar isso via um questionário, o questionário eventualmente é não padronizado, não por má vontade da companhia, mas ela entender de uma forma diferente da vizinha cada questão, e a gente caía muito nessa dificuldade. Como vocês têm desenvolvido isso? Como é o processo de certificação? A gente desenvolveu uma metodologia própria que a gente usa valores afrocentrados. O que é isso? Vamos lá. Eu não quero, não precisa abrir a patente para as pessoas não copiarem, mas conta aí para a gente que dá para contar, para a gente aprender também, né? A gente se baseou no trabalho de uma grande pedagoga chamada Azoilda Loreto da Trindade, e ela, ao longo da sua carreira, ela foi desenvolvendo métodos de você formar as pessoas, né, como pedagoga, de uma outra forma, de uma outra matriz. Ela não só bebia da matriz eurocentrada,
ela entendia que isso é relevante, a gente conhece até aqui, mas ela também foi buscar outras formas de conhecimento, como as outras sociedades, por exemplo, as africanas, elas se organizavam e ali tinha os valores, tinha a construção da sociedade como um todo, tudo funcionava. Então você não tem como referência no mundo só as referências eurocentradas. Você pode beber de outras referências e trazer isso como um legado de aprendizado. E ela trouxe isso como uma ferramenta metodológica e a gente usa essa ferramenta metodológica para aplicar as nossas formações. Então a gente usa conceitos como oralidade, que é muito comum nas tradições africanas, você passar o conhecimento pela oralidade. A voz, a palavra é muito poderosa, muito frequente nas tradições africanas. E a gente traz, por exemplo, isso como um legado para a nossa formação. Não só esses, tem vários outros elementos que a gente vai trazendo, bebendo dessas culturas africanas e trazendo para essa metodologia. E acaba sendo um processo super rico, porque você acaba trabalhando todos os pilares de diversidade, por exemplo, de interação, de engajamento de time, de você ter empatia pelo outro, de você afetar e ser afetado, no sentido de você olhar aquilo com atenção, respeitar, acolher, entender e, enfim, meio que se colocar no lugar do outro de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então é essa possibilidade que a gente traz de uma formação, de um processo, vai chegar no mesmo caminho, com o mesmo resultado, mas vai passar por um caminho um pouco diferente. Mas aí nesse caso, para a certificação vocês visitam o parceiro. Não é questionar, eu não mando um e-mail com questionamento, você concorda com a afirmação ABC ou D, ele diz sim ou não, né? Você de fato vai observar. A gente vai observar, a gente faz um trabalho de sensibilização ou de mapeamento, de consultorias. Tem várias formas da gente poder entender qual o cenário, que status a empresa está. E aí conseguir aplicar a melhor forma, a melhor metodologia para o problema, a dor que esse parceiro, essa empresa está sofrendo naquele momento. Então a gente faz uma construção coletiva juntos, né? E sai com uma solução, que pode ser uma consultoria, pode ser uma palestra, pode ser uma sensibilização, pode ser o treinamento em si, que dá origem ao selo. O treinamento é o seguinte, a gente hoje conseguiu ter esse conhecimento passado através de videoaulas. São episódios curtos, em que você, ao final dessas videoaulas, tendo cumprido ali pelo menos 70% de rendimento, você recebe uma certificação. E essa certificação é tanto em atendimento inclusivo, quanto em qualidade e em diversidade, equidade e inclusão. E aí é tudo também online, mas a gente também consegue visitar o parceiro e entender qual é a relevância, que chaves a gente está conseguindo mover nessa estrutura da empresa. A empresa, para receber o selo, ela precisa ter pelo menos 70% do quadro certificado. Então, a gente depois faz uma medição, tem um relatório de impacto sobre isso, e aí a gente consegue mensurar como foi esse desempenho da certificação daquele time. Quando, olhando de novo lá para a plataforma, basicamente o modelo de negócio de vocês é baseado no feed de disponibilidade. Como é que funciona? Você paga para estar na plataforma, paga um percentual do serviço que foi contratado pela plataforma. Como é o modelo de negócios de vocês? A gente cobra uma taxa de serviço da plataforma para hospedar, para anunciar. É gratuito, então não tem essa barreira de entrada. E a gente só cobra depois uma comissão pela taxa de serviço. Então, o usuário, eventualmente, quem quer ceder o seu serviço, ele pode deixar lá na plataforma, e ele vai ser cobrado pelos deals feitos, né? Pelas contratações realizadas. Só venda realizada, a gente cobra comissão sobre isso. E como vocês encontram esses parceiros? Os parceiros vêm até vocês têm uma ação para abertura de novos parceiros. Como funciona a chegada desses parceiros que, no limite, são eles que proveem o serviço, né, na plataforma, até a Diaspora ponto Black. Eu tenho sempre lembrado. Diaspora.black, que é o domínio. Que já é o domínio, né? Bem sacado. Tem as duas formas. Tem pessoas que, através das redes comuns que a gente participa, nos conhecem e já oferecem roteiros e aí botam o seu roteiro, cadastram, anunciam com a gente. E a gente também, com esses eventos que a gente promove, com os ecossistemas em que a gente participa, a gente também acaba atraindo parceiros que a gente não conhecia antes e aí acaba dando match deles se tornarem anunciantes da Diaspora.black. Então tem tanto a busca ativa quanto parceiros que nos conhecem através da rede em que as redes, né, em que a gente participa.
O que você tinha comentado que tem um pouco mais de 100 destinos? Quantos roteiros vocês têm? Como está sendo essa construção? Agora você me pegou porque de cabeça eu não lembro o número, mas é um número que é bastante variável e crescente. Agora, no final do ano, a gente acaba tendo um pouquinho mais de roteiros, porque tem a alta temporada, então possivelmente já passou de 100, 140 roteiros, e possivelmente vai aumentar até janeiro, fevereiro. Mas é isso, assim, são números dinâmicos e que tem uma recorrência de parceiros que já anunciam com a gente, que às vezes anunciam mais de um produto, e aí acaba preenchendo um pouco mais desse portfólio. E, enfim, essa dinâmica de fluidez e oportunidade de sazonalidade também. Quando chega final de ano, a gente tem mais parceiros que anunciam com a gente. E recentemente a gente lançou um edital que está na 2ª edição. Esse edital é de mapear novos roteiros. Então, a gente fez uma chamada, obviamente que isso atrai possibilidade de novos parceiros, e a gente ajuda os parceiros que foram selecionados a construírem esse roteiro e colocarem na plataforma. Também tem uma verba econômica, ali, um recurso que a gente investe nessas parcerias que foram selecionadas, e essa seleção no final se torna um produto. Mas não que os outros também não possam cadastrar, já tem um produto, tem vários níveis de maturidade. E aí a gente também consegue atrair novos parceiros e aumentar esse portfólio com essas chamadas também. E aí, nesse caso, a ideia é justamente fomentar de novo, esse roteiro mais completo, já para você levar e explorar aquela região, não simplesmente estar ali, né? Quando você olha assim para casos, né, que surgiram ali, você comentou sobre explorar determinadas regiões da cidade que às vezes a gente, mesmo estando aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não conhece determinadas histórias. Você poderia compartilhar com a gente casos bacanas nesse sentido de regiões, roteiros que vocês ajudaram a explorar e que hoje são sucesso ali na plataforma? Conta um pouquinho desses casos que você pôde acompanhar ao longo desse tempo. A gente tem as discussões, né, que geram ali os movimentos de visibilidade dessas histórias, a gente está sempre junto e fortalecendo. Então, recentemente, não que a gente tenha atuado diretamente, mas que foi uma oportunidade muito legal, assim, de reconhecer a história de São Paulo através desses roteiros. Teve as obras do metrô do Bexiga, Saracura, isso, é o Quilombo Saracura, que recentemente nas obras de escavação do metrô se descobriu ali um sítio arqueológico e ali foi preservada essa região. E tem um roteiro, esse quilombo já é conhecido, né? Claro que a cidade vai se transformando e essas histórias vão se apagando. Então essa história retomou com potência e virou um roteiro. Tem um roteiro na plataforma que sai do MASP, sai da Paulista, que aquela região toda é diferente do que a gente conhece hoje. Então o quilombo ele ficava muito próximo da região da Paulista. Então você sai da Paulista, sai do MASP, desce, vai em direção ao Bexiga e vai até o Quilombo do Saracura, para conhecer um pouco dessa região, conhece a história de personalidade, conhece um pouco da história da construção da cidade e por aí vai. Então, imagina isso multiplicado por diversas cidades do Brasil, não só São Paulo. Todas as cidades têm um pouco dessa história que foi apagada, que pode ter potencial de visibilidade e você transformar isso num roteiro e as pessoas conhecerem um pouco mais a cidade, não só aquilo que é o tradicional do turismo. Então isso é muito rico. A gente adora esse tipo de situação em que a gente consegue potencializar um pouco mais. Mais um chamariz para a cidade, né? Você agrega ali mais um valor para as pessoas. Nossa, não conhecia, não fazia ideia de que eu poderia ir 1 quilômetro partindo da Paulista. Aí, eu imagino que a própria... você comentou de explorar a cidade de uma forma diferente. A própria concepção do que é turismo na cidade de São Paulo tem a cidade que mais recebe turistas no Brasil, mas ela tem uma carga um pouco mais pesada de vir para usar a cidade, né? Você vem trabalhar, né? Você não vem viver a cidade, né? E é super bacana você ir dando cores, né? A gente tem uma cidade... acho que essa é bem a analogia. É uma cidade cinza que você chega para
fazem o que tem que fazer e ir embora, e dando cores para essa história também, né? Eu acho que hoje em dia tem muito mais gente interessada em estender um pouquinho a viagem às vezes, né? E usar o turismo de trabalho para também ter um pouquinho de lazer. E aí, esses roteiros que são diferentes, tudo bem, você conhecer um ponto turístico tradicional, ok. Mas quando você vê, nossa, isso aqui é uma joia, não vou chegar no outro lugar falar de São Paulo de uma maneira diferente, sabe? Eu conheci o MASP, conheci um outro ponto turístico tradicional bem conhecido, mas eu conheci um quilombo, conheci uma rua, conheci uma história, uma personalidade, uma região que pouca gente fala e a pessoa já sai do lugar com mais profundidade. Isso eu acho muito legal. Bacana. E como tem sido isso para explorar outras regiões do Brasil também? Porque a gente, São Paulo justamente, tem o problema do que você vai fazer aqui, mas ela é uma região que geralmente atrai pessoas, né? Como é isso explorando outras regiões do Brasil e levando o turismo, disseminando esse turismo para um Brasil diferente também? Vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que vai para Brasília, passa por Brasília, fica naquela região e tem a possibilidade de você, do ladinho de Brasília, conhecer um quilombo, que é uma das áreas de cerrado que você mais vê a preservação acontecendo. Dentro do quilombo, mais de 70% da área é preservada, sendo que no entorno do quilombo você não tem essa preservação toda. Então, também um turismo de fortalecimento ecológico, né? De você ter um bioma preservado através de tradições que são mantidas, de pessoas novas que você pode conhecer, uma cultura nova que você pode acessar e, enfim, ajudar a preservar, na verdade. Porque quando você tem... Eu estou falando de comunidades tradicionais de quilombos, porque essas comunidades tradicionais estão lá há dezenas de anos, há centenas de anos. E elas mantêm a preservação, sobretudo ambiental, desses locais, não só cultural. Então, eu acho que tem muito mais riqueza do que só o cultural. Você preservar, ainda mais hoje em dia que você tem a questão ambiental muito em voga e necessária no sentido de preservação, essas comunidades têm que mais do que serem valorizadas. A gente também tem várias comunidades indígenas na plataforma, em que você consegue visitar e conhecer um pouco mais do legado dessas histórias, dessa cultura, e ajudar a preservar, obviamente. E você comentou, aí a gente olhou um pouco de interior do Brasil, por exemplo, vocês conseguem ver, por exemplo, a busca de um interesse maior para regiões, aí você comentou de centro-oeste, região norte, região nordeste, que tenham... o Nordeste tem muito turismo, mas aí é aquele turismo de praia, né? Bonito. Mas levar um pouco desse turismo cultural para mostrar essas vertentes diferentes de Brasil também? Tem. A Amazônia tem crescido bastante. Então, por conta da necessidade de preservação, enfim, tem eventos acontecendo, e vai acontecer ainda um evento grande daqui a pouco tempo. Então, a Amazônia tem chamado a atenção. E a gente fez, agora recentemente, em parceria com o BID, um encontro de várias lideranças indígenas da América Latina, em que foi super rico esse encontro de efervescência cultural. Então, tem esse olhar cada vez mais voltado para a região amazônica, por exemplo. Então, você está jogando esse olhar de turismo do Brasil para outras regiões, que é importante, é riquíssimo você conhecer essas histórias, e não só ajudar a preservar, mas pessoas incríveis, histórias incríveis que acontecem por lá e que às vezes você não tem tanta visibilidade. Você conhece mais outras regiões, conhece a praia, conhece a região sudeste, conhece as grandes capitais do Brasil, mas fica só por aí. Não, tem os interiores, tem coisas riquíssimas para você vivenciar e conhecer. Maravilha. Estamos batendo esse papo aqui com o André Ribeiro, cofundador da Diaspora.black, sobre o mercado, sobre a própria plataforma, naturalmente, sobre o mercado que ela se envolve e as motivações que fundaram a plataforma, né? Justamente essa troca de histórias que leva mais profundidade para o turismo e como esse turismo pode ajudar a enriquecer, preservar a região e, naturalmente, o ambiente em que essa região está inserida. A gente tem aqui no programa sempre a missão de trazer para vocês, né, esse bate-papo com empreendedores também que
que pensam os negócios e formam empreendimentos no Brasil, atendendo a dores, a problemas, buscando soluções, dessas soluções trazendo suas inovações e trazendo novas formas de pensar o negócio. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. PNC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Ribeiro, cofundador da Diaspora.Black, batendo um papo sobre turismo, sobre o enriquecimento do turismo, sob o ponto de vista cultural também, e como levar a explorar de maneira mais rica as suas regiões e como isso se transformou no negócio da Diaspora.Black, como isso vai criando um nicho e as oportunidades que isso está envolvido. André, eu justamente aqui no segundo bloco a gente costuma trazer umas perguntas um pouco mais conceituais, um pouco mais... a gente brinca que são perguntas mais filosóficas, mas muito de ouvir, né, o entrevistado participante que está perto de determinados segmentos, determinados setores, de como quais são as transformações que estão passando por esse setor e, sobretudo, quais são as evoluções esperadas, né? E você comentou bem que o Brasil é conhecido fora como um hub de turismo, mas a gente tem escuta usualmente a crítica de que a gente explora nem é uma boa palavra, mas a gente aproveita menos do que poderia do nosso potencial turístico e justamente de como atrair essa máquina melhor, né? Puxar o turismo como uma força econômica importante para o Brasil. Olhando esse mercado de dentro, né, vivendo isso e os pontos de fomento, o que falta para o Brasil ser um grande hub no mundo para turismo? Não é uma pergunta muito fácil de responder. Não, eu esqueci de comentar essa. Bom ponto. A gente tem uma tradição importante no programa, a gente faz perguntas difíceis. Eu cheguei nela. Exato. Bom, eu acho que o setor está enxergando, nesse momento, a gente está passando por um momento de transição
em que, principalmente o afroturismo, que é esse turismo voltado para essas tradições, né, ligadas à população negra, serem visibilizadas como um vetor de crescimento do turismo, ele vem crescendo muito. Então ele vem ganhando destaque nos últimos anos, em que, principalmente pós-pandemia, por conta daquilo que eu falei, do turista, do olhar do consumidor, ele quer ver um pouco mais de profundidade, quer conhecer um pouco melhor onde ele vive, enfim, para onde ele pode ir. E esse legado do afroturismo acho que traz um pouco dessa resposta, de você ir desbravando territórios e a própria cidade, às vezes, de uma forma diferente. Isso traz como consequência o interesse de quem está visitando aquela localidade, o Brasil, por exemplo, quem está de fora, você vê, nossa, que legal você possibilitar se conectar com as histórias, com as pessoas de uma outra forma, além do que é tradicional, que é ofertado pelo trade turístico. Então, essa transformação, eu acho que a gente já está vendo esse movimento acontecer. As instituições, organizações já perceberam isso como um potencial de crescimento e estão investindo cada vez mais no afroturismo como um dos pontos, um dos vetores para desenvolver o setor de turismo do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ganha essa visibilidade cada vez maior por ter parceiros que trabalham justamente com isso, e a gente vê possibilidade de crescimento ao longo dos próximos anos, trazendo também um pouco mais de diversidade, né, e representatividade para o turismo nacional. Quando vocês olham para fora, né, até, inclusive na fundação, depois vou seguir umas perguntas por aí também, mas quando vocês olham para fora, para casos internacionais, vocês encontram modelos semelhantes ao de vocês, que vocês se inspiram? Como é a construção da ideia da Diaspora.Black? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo Brasil, não Diaspora.Black especificamente, mas como o México, por exemplo, ele incentiva essa questão cultural forte a ponto de as pessoas lembrarem do México como um atrativo cultural para se visitar, de uma maneira muito incisiva, com investimento mesmo do Estado, de iniciativas privadas, querendo que as pessoas vão ao México conhecer as tradições, as riquezas, as festas e tudo mais. Eu acho que com o Brasil a gente tem esse mesmo potencial de promover essa riqueza cultural, de visibilizar o turismo através desse potencial, de mostrar cada vez mais festas populares, cada vez mais diversidade, e transformar isso numa grande efervescência cultural que atraia cada vez mais o turismo interno, o turista interno de querer conhecer essas regiões, quanto o turista externo, né, estrangeiro, que queira conhecer um pouco mais do Brasil a partir desse olhar mais estratégico do setor como um todo, né? O México fez isso de uma maneira muito eficiente e a gente acha que a gente tem muita coisa ainda para seguir em relação ao turismo. A gente é bastante tímido nesse mercado. Frente ao tamanho do Brasil, é um país continental, tem muita riqueza, tem muitas regiões, tem muita coisa para ser vista, né, e explorada no bom sentido. Dessa riqueza cultural, e a gente não trabalha tanto isso. Isso está muito engessado. Então, quando a gente partir para esse movimento que o México fez lá atrás e chegar nos primeiros resultados, a gente vai ver que é um bom caminho. Tem o próprio, você comentou bem do próprio turismo interno, né? Não é só atrair o de fora para conhecer essa cultura brasileira. Existem vários Brasis distintos aqui que muitas vezes a gente não conhece. Mas você comentou de um trabalho coordenado. De onde vem esse esforço? É uma iniciativa governamental? Vocês conseguem se organizar entre agentes, distintos agentes dentro desse núcleo de turismo para fomentar esse tipo de mercado? De onde hoje vêm essas iniciativas? Hoje o governo federal, por exemplo, ele tem um olhar mais estratégico relacionado a isso. E como eu falei, o afroturismo ele vem crescendo e vem chamando a atenção do trade como um todo. E as iniciativas do governo têm feito esse apontamento. O Brasil é muito rico nesse potencial de fomentar o afroturismo em diferentes regiões do país. E isso meio que virou uma agenda que a gente está ajudando, inclusive, a Embratur, o Ministério do Turismo e outras organizações a trabalharem um pouco melhor essa agenda, junto com outros parceiros. Então, a gente vê com bons olhos, né, esse crescimento dessa tendência do afroturismo via essa engrenagem toda se mexendo no governo, todas as iniciativas,
empresas e parceiros e operadores que vão surgindo, tocando um pouco nessa temática, e a gente vê isso tudo sendo costurado agora de uma forma um pouco mais estruturada. Antes não se conversava tanto sobre essa estruturação, essas parcerias em comum, e essas parcerias estão começando a acontecer. Então isso já é um grande potencial de crescimento para esse setor nos próximos anos. Maravilha. Voltando ao desenho da plataforma, hoje, quando toda plataforma, né, diferente de quando você tem quando a gente pensava em cadeia de valor tradicional, cliente-fornecedor, a plataforma ela geralmente está equilibrando alguns pratos ao mesmo tempo, né? E crescimento, você tem que puxar cliente e você tem que puxar o parceiro, né? Hoje, como funciona o crescimento de vocês? Onde estão os principais gargalos? Hoje o esforço maior está em capturar novos roteiros ou está em capturar novos clientes? E quais iniciativas vocês vão fazendo em cada ponta para isso, para a máquina continuar crescente? Também não é fácil. A sua pergunta é difícil, cara. A gente está aqui para isso. Mas vamos lá. A gente acaba atuando tanto em atender melhor, cada vez melhor, o anunciante. E o que a gente faz no trabalho com o anunciante? A gente potencializa os roteiros que já estão disponíveis na plataforma. Então a gente usa a nossa máquina de marketing, por exemplo, para amplificar essa voz, essa potência, essa possibilidade de se conectar com o cliente. E para o cliente, obviamente, também acaba chegando na ponta todo esse engajamento de marketing, a marca cada vez sendo mais conhecida e atrai um pouco desses clientes para consumirem esses anunciantes que estão na plataforma. Então a gente atua prospectando novos clientes para poder consumirem os roteiros que cada vez mais estão chegando. Como eu falei, tem duas formas ali. Tem a forma orgânica, que de acordo com a nossa rede em que a gente participa, as pessoas acabam sabendo, ou chamadas que a gente faz, eventos e coisas assim, a gente se torna mais conhecido e atrai novos operadores e acaba ampliando a base de oferta desses serviços, quanto também divulgando cada vez mais os serviços que estão ali anunciados na plataforma. Como é o recall do cliente? Ou seja, o cliente que entra com vocês, ele costuma voltar, e qual a maior fonte de novos viajantes para a plataforma? Olha, costuma voltar, sim. O cliente ele tem uma recorrência, né? Ele experimenta uma vez e quer vivenciar outras coisas, seja em forma de hospedagem, seja em forma de roteiros, principalmente roteiros. Ele não quer ficar só em um, ele quer amplificar um pouco dessa base de conhecimento. Então, se, por exemplo, ele visitou um roteiro em Salvador, se ele tiver a oportunidade, ele visita em São Paulo. Vamos supor que essa pessoa mora em São Paulo, vê que tem coisas em São Paulo, ele também vivencia coisas pela região. Então, a gente vê essa volta dos clientes e também a indicação, né? Muitas pessoas acabam vivenciando e acabam indicando, gostando do que vivenciaram, e o boca a boca acaba funcionando nesse sentido. Mas eu me perdi na pergunta. Justamente, como é que você busca esses novos viajantes, a própria recorrência deles, mas como eles também fazem esse boca a boca, né? Quais são essas fontes de viajantes para a plataforma? Tem muitos interesses em vivenciar, principalmente Salvador, que tem uma efervescência dessa cultura negra muito forte, né? E a gente tem muitos viajantes, por exemplo, estrangeiros, que acabam visitando Salvador como um dos polos principais, depois o Rio de Janeiro, e aí depois São Paulo e outras regiões. Então a gente vê que, pela tendência de crescimento nos últimos anos, Salvador tem se fortalecido cada vez mais como um destino turístico emblemático para essa temática que a gente atua de fortalecimento do afroturismo, mas o Rio de Janeiro também não está ficando atrás, não. Bacana, não, velho. E vamos trazer aqui, vamos aproveitar aqui os polos de São Paulo também, né? Aproveitar um monte de gente que tem aqui para construir esses polos turísticos, né? Não, o polo de São Paulo é interessante porque, além de mais roteiros pela cidade de São Paulo em si, a gente vê que tem mais roteiros pela cidade da região. Tem Campinas, enfim, Rio Claro, outras cidades que têm roteiros interessantes que a gente já está conseguindo ver que está crescendo. Santos, tem litoral também, Ubatuba. Ubatuba, por exemplo, você tem vários quilombos ao longo da costa
e poucas pessoas conhecem. Tem o Quilombo da Fazenda, que é um dos mais conhecidos, que tem roteiro por lá, você consegue vivenciar experiências na comunidade, depois você pode sair do quilombo e vivenciar uma experiência gastronômica quilombola, tradicional, de frente para a praia. Então são roteiros que não ficam só em São Paulo, mas tem ali pelas outras cidades dentro do estado de São Paulo que estão crescendo nessa busca, nessa procura. O que vocês enxergam na companhia, né? A gente conversou o produto padrão, né, que é o próprio marketplace, e também sobre as certificações, né, como um outro produto dentro desse ecossistema. O que vocês enxergam como próximos passos ali de crescimento? O que vocês estão bolando de produto novo? Que naturalmente você possa contar, né? Mas depois fica tranquilo, só tem a gente aqui. O que você pode compartilhar com a gente de próximos passos que vocês estão olhando aí? Eu acho que a gente está ampliando cada vez mais o olhar para empresas que queiram se certificar em diversidade, equidade e inclusão, através das trilhas que a gente disponibiliza, que é uma trilha que tem 10 episódios curtinhos, mas que passam por todas as temáticas, né, de gênero, raça, etarismo, LGBTQIA+, e tudo mais, nesse sentido de o rol de diversidade que a gente abrange nesse conteúdo, e também no atendimento inclusivo. Mas a ideia é a gente crescer tanto em acessos para esses conteúdos, dessas trilhas e formação de várias empresas, quanto também disponibilizar no futuro outras jornadas, outras trilhas de conhecimento para as empresas amplificarem um pouco mais dessa primeira etapa. Passa pela diversidade como um primeiro caminho e aí depois vai amplificando para outros conteúdos que a gente ainda vai produzir. E esse contato com as companhias, inclusive pelo próprio processo de certificação, você talvez consiga ver melhor isso. A gente tem como está a sensibilização para essa pauta de diversidade. A gente tem evoluído nisso, e o que falta para a gente evoluir mais? A gente tem evoluído sim. Hoje em dia você tem diversas ferramentas e diversas consultorias sobre essa diversidade dentro das empresas, e as empresas estão cada vez mais procurando esse tipo de serviço, né, de consultorias mesmo, e de formação para os seus times, querem qualificar o seu serviço, e a gente acredita que a maioria de forma muito genuína, e a gente vê isso como uma crescente. A dificuldade que a gente identifica nas empresas é que, inicialmente, elas não têm ideia de como aplicar isso, e aí é que a gente consegue ajudar. Como a gente tem no nosso portfólio diversas atividades, são mais de 40 atividades para empresas que a gente consegue, em algum momento, ajudá-las em uma dor que elas estejam vivenciando. Então, esse começar e por onde começar, a gente já consegue ajudar. Muitas das vezes pode ser uma sensibilização, um início, pode ser uma palestra, e da palestra vivenciar alguma outra coisa. A gente trabalha também com vivências corporativas, em que a gente leva esses times, por exemplo, para vivenciar histórias como essa de São Paulo. E depois você constrói isso dentro dos times, um team building, de você, nossa, que legal eu vivenciei isso, você poder trocar e você se colocar no lugar do outro, e você ir enriquecendo o portfólio das pessoas que estão ali dentro, e isso faz muito bem para o time. Então a gente consegue, com diversas atividades, ajudar as empresas que hoje têm muita dificuldade de identificar o que elas podem aplicar, e a gente tem uma vasta gama de materiais que a gente pode ajudá-las nesse sentido. E como tem sido, você comentou que a gente tem essa evolução, como tem sido a comunicação disso? Né? Porque uma coisa é a empresa que eventualmente se sensibilizou e encontra vocês. E o passo anterior? Como a gente pode trabalhar o passo anterior para que a empresa comece a sentir essa necessidade? A gente já observou que, às vezes, o próprio corpo, né, de colaboradores da empresa sente essa necessidade de formação e leva isso para o seu gestor de RH, ou então comenta isso de alguma forma. Precisamos trabalhar a diversidade. E aí lembra, às vezes, de um trabalho que fez com a gente, ou conhece a gente de alguma forma, e a gente acaba sendo mencionado, citado, como possibilidade de ajudar nesse processo. Então, às vezes, tem essa provocação interna do próprio time que vê essa necessidade de se trabalhar alguns indicadores dentro desse eixo de diversidade ou atendimento inclusivo. E tem também empresas que a gente já trabalhou
que acabam gostando, entendendo a nossa proposta e acabam, enfim, em rede, né, nesse bloco que a gente fala, comentando e indicando o nosso trabalho para outras empresas. E aí a gente vai crescendo. A gente cresceu muito nesse último ano por conta muito de indicações. As pessoas gostaram do primeiro contato, tiveram algum resultado dentro dos seus times, isso impactou positivamente, né, nos indicadores da empresa, e isso se transformou depois em boca a boca, né, que a gente fala. Então, essa reverberação boca a boca é super importante, inclusive para validar o próprio trabalho. Né? Uma coisa é você ter... buscar ativamente, outra coisa é você receber esse tipo de recomendação. Isso é um validador importante do trabalho que vocês fazem também. Exato. Não vou comentar detalhes, mas tem cliente que ficou tão satisfeito que quis pagar mais. Então... Ah, que maravilha! Eu preciso contratar o pessoal de pricing lá, fazer isso com dinheiro também. O cliente ligar para mim e falar, não, eu quero pagar mais. A coisa que eu sempre quis ter. Mas isso é muito positivo. Isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho. Quanto tempo tem que vocês começaram esse projeto? A gente começou em 2016, e aí a gente começou com um único serviço, que era a hospedagem no início, e aí em 2018 a gente, com o processo de aceleração, nesse ecossistema de inovação, a gente não conhecia nada sobre isso, a gente foi desbravar nesse conhecimento, e aí nessas redes, né, de hubs de inovação, a gente construiu o produto que hoje é o Roteiro, que tem um baita sucesso, cresceu bastante. E a gente também, durante a pandemia, por conta dos isolamentos, né, a gente estava muito presencial, tanto com hospedagem quanto com roteiro. E em março de 2020 a gente viu tudo isso terminar de uma semana para outra. E a gente teve que correr. A sorte nossa é que a gente já tinha pensado numa solução, não numa solução concreta, já realizada, mas a gente já vislumbrava o conhecimento online, trazer esse conhecimento que a gente tinha para o modelo online. Então a gente teve que antecipar esse modelo para poder dar conta desse processo de pandemia, a gente conseguir trazer qualificação, serviços, palestras, oficinas, cursos dentro da plataforma. Não só falando de turismo. Primeiro, inicialmente, sim, a gente chamou os parceiros que pudessem fazer city tour, tour virtual, coisas assim, mas outras áreas de conhecimento foram se abrindo. Então, hoje a gente também é uma plataforma de conhecimento, diferentes áreas, através desses cursos online. E aí, quando surgiu o modelo de certificação, foi posterior, naturalmente, à parte de conteúdo? Foi mais ou menos, foi em paralelo, né? Em 2018, quando a gente estava no hub de inovação, as próprias empresas do nosso ecossistema, elas sentiam, às vezes chegavam para a gente, nossa, mas como que eu consigo trabalhar isso? Nessas interações entre as empresas, a gente já via que tinha uma necessidade dessas empresas se qualificarem no que a gente sabia fazer muito bem. E aí a gente viu essa oportunidade de trabalhar com um eixo de empresas, né? Trabalhando diversidade e qualidade no atendimento. A princípio, a gente focou mais na qualidade do atendimento para o trade turístico, mas depois a gente viu que a diversidade, equidade e inclusão, né, enfim, veio se fortalecendo e a gente já tinha trabalhado com isso, com essas primeiras empresas dentro desse ecossistema. Então, foi bem inicial, bem orgânico nesse primeiro momento, essas primeiras validações, e aí depois a gente foi crescendo. Do ano passado para cá, a gente praticamente focou em B2B. Conta um pouquinho também dessa experiência com as aceleradoras, com esses hubs de inovação. A gente traz bastante gente para comentar sobre o processo de inovação no Brasil, e aí, eventualmente, captura de capital e todo esse ciclo, mas você trouxe um pedaço desse segmento que às vezes a gente não dá tanta luz. E é super interessante que são justamente esses grupos, esses hubs, né, para troca de ideias. Como é que você se sentir confortável, compartilha com a gente quais vocês participaram e como foi a experiência. A gente participou de vários, né? Assim que é legal. Porque lá no início a gente queria trazer essa solução através de uma ferramenta tecnológica, mas a gente não sabia o que era empreender. A gente não tinha noção de como resolver esse problema. Então a gente foi atrás de conhecimento. E esse conhecimento estava nas aceleradoras, nas incubadoras, e a gente foi passando por processos seletivos dentro desses hubs de inovação. E, se eu posso dizer, a gente passou em todos os hubs que a gente submeteu, a gente passou. Então, a gente começou nos primeiros hubs lá no Rio. Começamos com a Oi Futuro junto com a IU nos negócios sociais, na primeira aceleração que a gente participou.
foi muito rico, porque a gente teve toda a base de conhecimento que a gente, enfim, leva, né, dos termos, dos jargões, dos startupeiros, né, a gente já começou a conhecer daí, e depois a gente foi participando de outros hubs. Um dos hubs, que esse que eu falei foi 2018, a gente já estava em São Paulo, foi o hub de... Pode falar o nome aqui? Claro. A gente participou do Facebook, ele lançou um centro de inovação, o primeiro centro de inovação para empresas de impacto do mundo. E foi aqui na Estação Hack, fica na Avenida Paulista. A gente participou da primeira turma, e aí foi nessa primeira turma que também abriram esses horizontes para a gente conhecer outras empresas do setor, outros hubs também, que a gente depois foi conhecendo. Então foi junto com a Artemisia. A gente passou, deixa eu ver mais o que... A Abelha é uma aceleradora também, lá do Rio de Janeiro. A Pollen, que é vinculada a uma universidade, a Uniswan. Então a gente foi buscando conhecimento, onde a gente podia aprender para poder tocar o negócio, já que a gente não sabia, a gente não tinha esse trato próximo com o ecossistema, a gente foi buscar. E felizmente a gente teve muito sucesso, e isso foi muito rico, porque não só nos ajudou nas formações dos termos, de trabalhar melhor o nosso modelo de negócio, escalabilidade, tudo isso que a gente precisa para desenvolver o negócio, mas conhecer muita gente interessante nesse ecossistema que a gente se conecta até hoje. Maravilha, André. Queria agradecer aqui pelo papo, pelo seu tempo, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa experiência conosco. E, naturalmente, queria que você deixasse também os contatos, os próprios contatos da Diaspora.black, que o site está fácil de lembrar, né? O site está fácil de lembrar, mas os contatos, redes sociais, quem quiser continuar acompanhando, quem quiser ir lá e aproveitar, visitar os roteiros também, o espaço é seu. Por favor, obrigado mais uma vez. Bom, quem quiser se conectar com a gente tem o nosso site de empresas.diaspora.black. Diaspora.black está em tudo, então @diaspora.black o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso LinkedIn. Então você consegue conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente pode ajudar a construir juntos como legado do afroturismo e também diversidade, equidade e inclusão, atendimento inclusivo. Conte com a gente. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigado, Diaspora.black, por ceder aqui a participação do André. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor profissional de mercado, telespectador aqui da casa, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês, empreendedores, gestores, corretoras e administradores de fundos, né? Quem faz o mercado acontecer, quem faz o mercado, as cabeças que fazem o mercado financeiro brasileiro, para esse bate-papo com vocês, para que vocês saiam daqui cada dia um investidor um pouquinho melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas soluções, como a Com Dinheiro pode ajudar os seus investimentos ou o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e entre em contato conosco, é sempre um prazer receber o contato de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera